Fala pessoal, beleza? Hoje vou aqui fazer um review desse incrível monitor que eu comprei. Ele é um Smart Monitor, não é só monitor. Então é uma nova classe de monitor que está chegando aí no mercado, que vou dar minhas opiniões se compensa ou não, porque ele não é só um monitor. Vocês podem ver que ele tem até controle igual a TV, inclusive o controle carrega por luz solar. E vou falar um pouquinho dele hoje para vocês. Então, vamos lá. Ligando ele aqui, pessoal, atualmente meu PC está desligado, eu já vou ligar ele. Mas a ideia do Smart Monitor é isso, ele funciona por ele mesmo. Ele não precisa de um PC, de um notebook, qualquer coisa ligada nele para ter imagem, videogame ou coisa do tipo. Não precisa. Ele tem um sistema dele, inclusive é o Tizen da Samsung. Não falei o modelo, né? Mas ele é o Samsung M8. Então, ele tem 4K de resolução e 60 Hz de taxa de transferência. É um painel VA de 32 polegadas. Aí muita gente vai se perguntar, nossa, mas você trocou seu monitor que era 165 Hz num painel de 60? Sim, pessoal, eu não jogo... Não vou falar que eu não jogo competitivo, porque eu jogo sim, mas eu não jogo competitivamente. Então, assim, eu jogo casual, de boa, eu gosto mais de completar os passos de batalha, colecionar. Então, pra mim, 60 Hz é ok. Se um dia eu tiver na época de, quero tryhardar, eu tenho esse monitor aqui, que é 24 polegadas, desculpa, e ele é 144 Hz. Então, pra mim, tá show, não preciso mais do que isso. E ainda tem o meu menorzinho ali, que é o Warzop, que vai ficar aqui, só que eu tirei para vocês poderem ver. Mas voltando, ele roda o sistema Tizen da Samsung, é o mesmo que encontra em Smart TVs, eu vou ligar meu PC, é o mesmo que se encontra em Smart TVs, e com isso você tem todos os streamers, YouTube, Mercado Livre, não sei porquê, Apple TV, Disney Plus, e você pode assistir nele. Pode clicar aqui e ele vai abrir, olha lá, o manual do mundo ali. Vou tirar para não tomar strike. Mas vai abrir o seu YouTube e você assiste de boa. Pode voltar aqui, tem canais de televisão ao vivo, alguns gratuitos. E peraí que saí aqui. Aqui para você controlar sua casa inteligente, Netflix, todos os streamers mais famosos. Então ele já tem um sistema por ele, pessoal. Não precisa de tá rodando um computador ou uma coisa. E isso por si só é incrível. Ainda mais para quem não tem console. Por quê? Dentro dele tem a área jogos. E na área jogos você tem Game Pass. Então se você não tem um Xbox ou seu PC é mais simples, não tem os jogos e tal, assina o Game Pass e joga direto no monitor com o seu controle. Você tem que ter um controle, viu? Já deixa escrito. Teclado eu sei que dá para ligar nele, teclado e mouse, mas eu não testei se dá para jogar as coisas do Game Pass. Mas é isso. Então, vamos lá pro PC. Vou tentar não cortar, pessoal, para mostrar para vocês. Aqui você vai sempre em dispositivos conectados. Atualmente está no HDMI. E põe aqui a senha. E foi. E é isso, pessoal. Ele também já, por ser um Smart Monitor que funciona sozinho, ele tem caixa de som, então já tem um som integrado nele. É um som ok, não vou falar que é ruim, que tem uma altura legal, boa mesmo, mas não tem graves. Por quê? Pela espessura do monitor. Ele é muito fino mesmo. Então não tem como ter uma caixa de grave aí dentro. Então fica um som meio xoxo. Mas a construção dele é incrível, a tela é muito boa. O pezinho dele é de metal e tem um passador de fios aqui atrás para ficar tudo escondido. Então, assim, é muito, muito boa a construção dele. Esse pezinho dá para mexer, dá para mexer a altura. Não vou conseguir fazer com a mão, porque esse negócio tá solto. Vai mexer a altura, ângulo, dá para mexer um pouco para cá, um pouco para lá e também deixar ele na vertical,
que é muito bom. Se você quer ter essa opção, você não vai precisar de um braço articulado. Eu até substituí meu braço articulado, não estou usando. E tenho gostado muito. Mas então, vou mostrar algumas funções que ele tem da opção Gamer. Você pode apertar o botão aqui, vai abrir as opções. Você pode aqui, imagem, você pode só mudar aqui, que vai mudar a cor e tal. Não vejo tanta diferença, você deixa no que você gosta e já era. Não vejo pessoas que vão ficar mudando isso. Aqui você pode colocar a mira no jogo para ficar fixo. Então depois que você desativar, vai ficar fixo aí no meio da tela. Então se for algum jogo que não tem mira, é meio que um roubo, mas dá para pôr. Proporção da tela, isso aqui eu achei muito legal, porque ele tem a proporção 16:9, 4K, mas 16:9, mas se você quiser, você pode colocar ele 21:9. Ele vai ficar com bordas, vou pôr aqui, mas eu acho que vai desconfigurar meu Windows, então... Mas ele fica com bordas em cima e embaixo e você tem um monitor ultra-wide. E como ele é muito grande, mesmo com bordas, você tem uma tela muito boa, com uma resolução muito legal. Então é incrível, incrível mesmo. Isso aqui é zoom de minimapa, não cheguei a usar, mas você pode escolher o canto que o minimapa do seu jogo aparece e ele vai dar zoom. Então é muito legal. Tempo de resposta, eu não falei, mas ele tem, se eu não estou enganado, 5 milissegundos de taxa de resposta. Também é muito alto, digamos assim, comparado com monitores gamer, né? Mas a ideia dele não é um monitor gamer, é um monitor de produtividade, com algumas funções gamers, claro. E aqui você pode escolher a saída de som e mais configurações. Mas aqui vocês podem ver a resolução dele, que é 4K, 60 FPS, e ele tem HDR também, e eu deixo desativado, porque eu não sou muito fã. Beleza, pessoal. Agora eu vou falar um outro diferencial dele, que vocês podem ver aqui, ele tem a webcam integrada nele. E é uma webcam muito boa, vou desconectar aqui. Ela é conectada por imã, é uma webcam muito boa. Só que para funcionar no Windows, o que eu tive que fazer? Porque ele está ligado no meu PC com HDMI, né? E como ele está ligado com HDMI não passa dados além de imagem. Então o que eu tive que fazer para funcionar o webcam? Ligo ele no HDMI e ligo o USB-C que ele tem numa USB-A do meu PC. Com isso, a webcam funciona normal. Só que aí você gasta 2 entradas do monitor. E como eu tenho o MacBook, eu deixo ligado no HDMI, meio que fica ruim, tem que ficar trocando toda hora. Ainda tô pensando numa possibilidade. Mas é muito boa a webcam. Compensa muito. Acho que eu falei tudo, mas eu vou dar uma opinião minha do que eu acho sobre esse monitor para quem joga e para quem trabalha também, porque o meu principal foco dele é o trabalho. Então, assim, como programador, com uma tela desse tamanho, é muito boa mesmo. E com essa resolução fica tudo muito nítido, então você pode deixar... ele tá com um zoom, acho que de 125% da tela, porque senão os ícones ficam minúsculos. Mas você pode deixar menor, então você vai ter muita área de trabalho, muita área mesmo. Então, e com resolução incrível. Então, para trabalho, consumo de mídias, Netflix, YouTube, séries, filmes, incrível também, uma tela incrível, mesmo sendo VA. Tem uma cor muito boa mesmo. E para jogos, pessoal, o meu PC hoje, eu já falei para vocês, tem um 4060 Ti. Eu achei que ele não ia tancar jogos em 4K, mas tá tendo um resultado muito bom. Inclusive, eu vou trazer um vídeo para vocês rodando os jogos que eu mais jogo nesse monitor em 4K. Inclusive o novo Assassin's Creed Shadows. E sim, pessoal, spoiler, ele rodou e rodou legal. Eu vou trazer um vídeo para vocês. Para tudo isso, gameplay, consumo de entretenimento, trabalho, é um monitor incrível. Só que ele tem 2 pontos. Para quem joga profissionalmente ou gosta mesmo de jogar uma ranqueada de jogos competitivos, o 60 Hz pesa mesmo. Eu que saí de um 165 para um 60, sinto muito. E quando eu tô jogando um Overwatch, um Fortnite, dá para sentir muito. Mas é costume. Mas sim, se você gosta de jogar jogos competitivos, esse monitor não é para você, porque seu desempenho vai cair. Mas para mim, como eu gosto de jogar jogos história, jogos como Power Word, coisas do tipo, é muito bom porque a imagem é linda.
E o segundo ponto negativo dele para mim, são 3 na verdade, que eu lembrei um agora. O segundo e o maior é o preço, porque hoje, novo, ele tá beirando os R$ 4.000, e eu acho que você consegue um monitor muito bom, sendo só monitor por esse valor de R$ 4.000, provavelmente até 4K, com maior taxa de resolução. Só que esse eu comprei na minha cidade, eu gosto muito de garimpar as coisas, tinha um cara vendendo, e eu paguei R$ 2.500. Nessa faixa de preço, por um Smart Monitor, por tudo que ele tem, inclusive eu não mostrei, mas dá para você compartilhar sua tela do tablet, do iPhone, nele, e ficar com múltiplas telas funcionando nele. Então fica lateral aqui, e aqui o seu PC ou outra coisa estiver ligada. Isso é incrível. Então assim, pelas funções, 2.500 valeu muito, mas 4.000, que na verdade é 3.800, eu acho que já foge um pouco do que você espera do monitor. Ele não entrega tudo isso por valor que tem. E o terceiro ponto, que é simples, mas eu senti falta, é que ele não tem entrada DisplayPort. E o meu PC, ele tem, minha placa de vídeo, ela tem uma entrada HDMI e 3 DisplayPort. E como eu uso o monitorzinho da Arzop aqui, que só tem entrada HDMI também, eu tive que comprar um adaptador. Então eu estou usando um cabo nele HDMI e DisplayPort, e no Arzop Mini HDMI. Com isso eu resolvi, mas senti falta. Um monitor desse tamanho tinha que ter uma entrada DisplayPort. Então é isso, pessoal. Dei um overview geral dele. Vou mostrar um pouquinho depois dele funcionando, gameplays e tal. Vai deixar aí no começo ou no final do vídeo. Às vezes vocês até já viram. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, comenta e até a próxima. Valeu!